Lula achou que estava tudo tranquilo, como se mais uma vez ninguém fosse tocar nesse assunto. Só que de repente aparece um homem que se apresenta como ex-integrante do PCC e faz uma acusação que caiu como uma bomba no colo do PT. E eu vou ser muito sincero com vocês. Quando eu ouvi o que esse homem disse, eu fiquei indignado. Porque não estamos falando de uma crítica qualquer feita por um adversário político. Estamos falando de alguém que afirma ter vivido dentro da facção, que diz conhecer o funcionamento da organização e que garante ter recebido uma orientação que envolvia diretamente a eleição de 2022. Nas últimas horas, um vídeo de Frank Williams ganhou força nas redes sociais depois de ser divulgado pelo deputado federal Gustavo Geyer. Frank se apresenta como ex-membro do PCC, afirma que conseguiu sair da organização, que vive escondido pelo Brasil e que estaria jurado de morte. Segundo ele, hoje sua missão é explicar como o PCC funciona por dentro e revelar aquilo que muita gente poderosa não gostaria que viesse a público. Frank já publicou vários vídeos falando sobre supostas ligações políticas, sobre o funcionamento das facções e sobre os interesses do crime organizado. Agora, nessa nova gravação, ele declarou apoio a Flávio Bolsonaro, pediu que seus seguidores fizessem o mesmo e lançou uma pergunta que está incomodando muita gente. Por que tantos integrantes de facções e tantos presos demonstrariam tanto apoio a Lula? Frank afirma que Jair Bolsonaro teria sido o único presidente capaz de colocar medo no PCC. Segundo o relato dele, durante o governo Bolsonaro existia preocupação dentro da facção com o fim das saídas temporárias, com o aumento das transferências para presídios federais, com o regime disciplinar diferenciado e com a ampliação das operações policiais nas áreas controladas pelo crime. Ele também diz que teria presenciado pessoas e ônibus sendo mobilizados para manifestações favoráveis a Lula em 2022. E foi então que ele lançou a pergunta central de todo esse vídeo. Por qual motivo organizações criminosas rivais teriam preferência pelo atual presidente da República? Eu repito essa pergunta porque ela é séria demais para ser ignorada. Porque, segundo Frank, tantos presos teriam comemorado quando Lula foi eleito? Por que integrantes de facções supostamente rivais estariam unidos nessa preferência política? E por que ninguém parece interessado em investigar isso com a mesma força utilizada quando qualquer acusação atinge Jair Bolsonaro ou alguém da direita? Eu fico revoltado porque nós conhecemos muito bem como esse sistema funciona. Quando aparece uma simples suspeita contra Bolsonaro, imediatamente surgem manchetes, investigações, vazamentos e condenações antecipadas. Mas quando um homem que se apresenta como ex-integrante do PCC faz uma declaração explosiva envolvendo o PT, o silêncio toma conta de quase tudo. De repente, ninguém quer perguntar, ninguém quer investigar e ninguém quer saber se existe alguma prova que possa confirmar ou desmentir o relato. Está começando mais um boletim informativo aqui no seu canal Movimento Brasil Patriota. Eu sou Ademilson e nós estamos firmes e fortes para mostrar aquilo que muita gente tenta esconder do povo brasileiro. Frank aparece nas redes sociais com um perfil que possui cerca de 1 milhão de seguidores e suas declarações alcançam uma quantidade enorme de pessoas. Ele já participou de entrevistas e podcasts contando histórias sobre o mundo do crime e relatando aquilo que diz ter vivido enquanto fazia parte do PCC. Em uma dessas declarações, compartilhada anteriormente por Jair Bolsonaro, Frank contou que, durante a eleição de 2022, teria circulado um comunicado dentro da facção deixando claro que Bolsonaro não poderia vencer. Segundo ele, o comando temia que uma nova vitória de Bolsonaro significasse o fim de benefícios para presos, o aumento do número de criminosos enviados a presídios federais, o fortalecimento do RDD e uma presença ainda maior das forças de segurança nas áreas dominadas pela organização. Frank afirma que esse comunicado orientava integrantes e familiares a votarem em Lula, no número 13. E o ponto mais grave vem agora. Ele diz que não ouviu isso de outra pessoa, não assistiu em um vídeo e não recebeu essa informação depois que saiu do crime. Frank afirma que estava lá, que o comunicado chegou ao celular dele e que ele leu pessoalmente aquela orientação. Nas palavras dele, teria sido uma instrução do comando para que integrantes e familiares apoiassem Lula.
Evidentemente, esse relato ainda precisa ser comprovado. Até o momento, o material apresentado mostra a palavra de Frank, mas não exibe uma cópia periciada do suposto comunicado, uma decisão judicial ou uma confirmação oficial das autoridades. E é justamente por isso que eu cobro uma investigação. Não se pode afirmar que o relato está comprovado, mas também não se pode fingir que ele nunca existiu. Se esse comunicado realmente circulou, quem escreveu? Quem distribuiu? Quantos integrantes receberam? Qual era o objetivo da facção? Essas perguntas precisam ser respondidas. O que me deixa ainda mais indignado é imaginar o que estaria acontecendo neste momento se o nome citado por Frank fosse o de Jair Bolsonaro. Se um ex-integrante do PCC dissesse que recebeu uma orientação para votar em Bolsonaro, o país estaria em convulsão. A imprensa estaria transmitindo o assunto durante o dia inteiro. Parlamentares da esquerda estariam exigindo uma CPI e autoridades já teriam ordenado uma série de diligências. Mas como o relato envolve Lula e o PT, aparece aquela cautela seletiva que nós já conhecemos. Para um lado, qualquer suspeita serve. Para o outro, nem mesmo uma denúncia grave parece suficiente para provocar uma investigação. Nós não estamos afirmando que exista uma ligação institucional comprovada entre Lula, o PT e o PCC. O material original não apresenta essa prova. O que existe é uma acusação pública feita por um homem que se apresenta como ex-integrante da facção e que afirma ter recebido uma orientação interna para apoiar Lula em 2022. Esse relato precisa ser apurado, porque o Brasil não pode aceitar que uma organização criminosa tente influenciar o processo eleitoral para proteger seus próprios interesses. Meus amigos, aproveitem este momento para se inscrever no canal Movimento Brasil Patriota, ativar o sininho das notificações e deixar o gostei. Aqui não tem boleto nem Pix. O apoio que nós pedimos é a sua inscrição e o compartilhamento deste vídeo. Agora vamos continuar, porque essa história ainda fica mais complicada. O vídeo de Frank também recupera a discussão envolvendo a possibilidade de o PCC e o Comando Vermelho serem classificados como organizações terroristas pelos Estados Unidos. Um trecho da fala de Lula começou a circular nas redes como se o presidente estivesse triste com uma punição contra os criminosos. Entretanto, ao observar a declaração completa, apresentada no próprio material, Lula afirma que PCC e Comando Vermelho são terroristas para as comunidades brasileiras, para as famílias, para os bairros e para a população da periferia. Ele diz que essas facções roubam a liberdade das pessoas, incomodam as cidades e precisam ser combatidas dentro do Brasil. A tristeza mencionada por Lula estava relacionada à declaração do secretário de Estado norte-americano Marco Rubio e ao receio de que os Estados Unidos utilizassem essa classificação para justificar algum tipo de intervenção. Lula também afirmou que seu governo aprovou medidas contra as facções e acusou os Estados Unidos de serem uma das origens das armas contrabandeadas que chegam ao Brasil. Eu faço questão de mostrar a fala completa, porque nós não precisamos distorcer ninguém para criticar o governo. A realidade já é grave o suficiente. Mesmo reconhecendo que Lula não declarou apoio ao PCC ou ao Comando Vermelho nesse trecho, ainda existe uma pergunta legítima. Por que tanta preocupação com a classificação internacional dessas organizações, enquanto milhões de brasileiros vivem aterrorizados por elas todos os dias? O trabalhador que paga taxa para criminoso, o comerciante que fecha as portas, a mãe que perde o filho e o morador que não consegue entrar livremente na própria comunidade não querem ouvir discursos diplomáticos. Eles querem ação, segurança e resultado. Foi a partir daí que o combate ao crime organizado entrou com ainda mais força na disputa política entre Flávio Bolsonaro e Lula. Frank apresenta sua experiência pessoal, declara apoio a Flávio e tenta mostrar que o campo bolsonarista seria mais duro contra as facções. Segundo ele, Jair Bolsonaro colocou medo dentro do PCC porque ameaçava benefícios, endurecia regras e ampliava o enfrentamento ao crime. Essa é a visão apresentada por Frank e que agora passa a ser utilizada no debate político. Mas, para mim, o ponto mais importante continua sendo a suposta orientação durante a eleição de 2022. Se uma organização criminosa realmente instruiu seus integrantes e familiares a votarem em um candidato, isso não pode ser tratado como uma simples preferência política. Estamos falando de uma estrutura criminosa tentando proteger seus interesses por meio do voto e influenciar o futuro do país.
Eu volto a perguntar: as autoridades vão investigar? O Ministério Público vai querer saber se esse comunicado existiu? A Polícia Federal vai procurar mensagens, testemunhas e registros? Ou será que toda a energia investigativa do Estado brasileiro continua reservada apenas para Bolsonaro e para os conservadores? O relato de Frank não pode ser usado como condenação definitiva contra ninguém, mas também não pode ser apagado porque atinge o governo. Se ele estiver dizendo a verdade, o Brasil precisa saber. Se não houver provas, isso também precisa ficar esclarecido. O que não pode continuar é essa justiça política, em que um lado é investigado até pelo que não fez, enquanto o outro recebe silêncio e proteção diante de acusações gravíssimas. Eu estou inconformado porque o crime organizado já controla comunidades, movimenta bilhões, infiltra-se em empresas e desafia o Estado. Agora surge uma denúncia de possível orientação eleitoral e parece que querem tratar tudo como se fosse apenas mais um vídeo da internet. Não é apenas um vídeo, é um relato feito por alguém que afirma ter vivido dentro da organização, que diz ter lido um comunicado e que coloca uma acusação gravíssima diante do país. O mínimo que o povo brasileiro merece é uma resposta. Agora eu quero saber a sua opinião. Essa denúncia deve ser investigada ou será enterrada pelo sistema? As autoridades terão a mesma disposição que demonstram quando o alvo é Jair Bolsonaro? Escreva aqui nos comentários, inscreva-se no canal Movimento Brasil Patriota e compartilhe este boletim com todos os seus amigos. Estamos firmes e fortes. Que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo, se Deus quiser.